Denúncia real. A vovó revela o abuso do avô que a forçou a gerar 10 bebês para estranhos. Na pequena cidade de São Bento do Sul, Dona Elvira sempre foi sinônimo de amor e gentileza. O cheiro forte de bolo de fubá saía da sua casa, que era colorida e cheia de flores. As crianças a amavam e os adultos admiram sua paciência e doçura. Mas por trás daquele sorriso acolhedor escondia-se um segredo aterrador. Anos de abusos e dor. Anos em que seu marido, o temido seu Joaquim, a forçou a gerar 10 filhos para estranhos em uma rede obscura de exploração. Aquela mulher que todos consideravam como um ícone de bondade, na verdade, carregava um peso imenso em seu coração. A cidade nunca soube que as risadas que enchiam sua casa muitas vezes escondiam lágrimas silenciosas. Quando ela finalmente conseguiu se livrar de Joaquim, pensou que a liberdade traria paz. Mal sabia ela que o passado não se esquecia. Um dia, enquanto cuidava de suas flores na varanda, um estranho bate à sua porta. Era um dos filhos que ela nunca teve coragem de conhecer. O olhar dele estava carregado de dor e, ao mesmo tempo, de esperança. "Mãe, eu sou Miguel", disse ele, a voz trêmula. Dona Elvira ficou paralisada. O coração dela disparou e um turbilhão de sentimentos a invadiu. "O que você quer? Como você me encontrou?" Ela perguntou, tentando manter a calma. Mas dentro dela, um medo profundo crescia. E outros filhos começaram a aparecer, cada um trazendo suas próprias feridas e histórias trágicas. Enquanto isso, um advogado determinado, Dr. Renato, começava a fazer perguntas. Ele queria expor tudo, denunciar as atrocidades que marcaram a vida de Dona Elvira. Mas para ela, falar seria como abrir uma ferida que nunca cicatrizou. Nos momentos mais difíceis, ela olhava pela janela e via os filhos, cada um lutando com seus fantasmas, e sabia que precisava protegê-los de um passado que insistia em voltar. As reuniões clandestinas e os segredos ao redor da mesa começaram a se transformar em tensão. Uma noite, enquanto tentava explicar aos filhos as dificuldades que enfrentou, um deles sussurrou para o advogado o que ninguém queria ouvir. Aqueles momentos de revelação eram assustadores. O nó na garganta de Elvira se apertou e o mundo que ela criou começou a desmoronar. As memórias de Joaquim arrastavam-se como sombras, ameaçando o futuro que ela tanto desejava para seus filhos. O clima na casa mudava a cada dia. As conversas se tornavam mais pesadas e o medo de que tudo viesse à tona a consumia. Ela queria proteger aquelas crianças que eram o seu mundo, mas a verdade tinha uma maneira de se impor. A cada novo encontro, a tensão aumentava e o segredo ameaçava ser revelado. O que Elvira faria se toda a dor emergisse? Será que ela conseguiria finalmente se libertar do passado, ou isso significaria perder os filhos que, para ela, representavam a única esperança de um futuro melhor? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio pesou na casa. Dona Elvira, com suas mãos trêmulas, olhava fixamente para Miguel. O coração dela martelava no peito, mas havia algo no olhar dele que a inquietava ainda mais. Ele não era só um filho perdido. Era uma lembrança dolorosa de um passado que ela tentava esquecer. Mas, de repente, ele puxou algo do bolso, um papel amarelado, danificado pelas intempéries da vida. Mãe, você precisa ver isso, disse ele. A voz quase um sussurro. O papel tremulou nas mãos de Miguel como uma folha ao vento. Quando Elvira olhou de perto, seus olhos se arregalaram. Era uma certidão, mas não a de nascimento que ela esperava. Era uma certidão de casamento. E naquele documento, o nome de seu Joaquim estava ali. Mas também havia outro nome. O nome de uma mulher que fez seu mundo desabar. Você não sabe, mãe? Essa mulher, ela se chamava Laura. Ela era a verdadeira mãe de nós todos. Joaquim só te usou, sua vida. Ele alegou que você estava morta. As palavras de Miguel cortaram o ar, e o nó na garganta de Elvira se apertou como uma corda. Ela mal conseguia respirar. Como assim? Era impossível. Os outros filhos que estavam na sala começaram a se agitar. O que está acontecendo? As vozes subiam como um coro de confusão e raiva. E Elvira queria gritar, mas o que poderia dizer? O mundo que ela havia tentado construir em torno de suas crianças começou a desmoronar. Era como se um furacão tivesse soprado pela casa. Miguel continuou empurrando a verdade para ela. Ela estava viva, mãe. Joaquim só queria o controle. Ele não queria que você soubesse. Ele suspirou, sua expressão misturando dor e determinação. Nós éramos sequestrados, utilizados para satisfazer algum desejo grotesco. As lágrimas escorriam pelo rosto de Elvira, enquanto tentava processar a avalanche de informações. Mas a verdade era uma espada que cortava fundo. E as lembranças começaram a voltar, os olhares furtivos. De Joaquim, os segredos murmurados nas sombras, as viagens repentinas que nunca faziam sentido. Era tudo parte de um plano sombrio que ela nunca percebeu. A tensão aumentou. O advogado, Dr. Renato, estava ali, em pé, absorvendo cada palavra como um espectador de uma tragédia. Ele sabia que tinha que agir, mas como? O que era real e o que era ficção nesse enredo monstruoso? E se Joaquim estivesse espaço livre por aí, ainda planejando suas próximas jogadas? A sala ficou em silêncio, uma tempestade prestes a se desatar. Mas antes que alguém pudesse dizer mais, um grito ecoou da porta. Mãe! Era outra voz, outra criança, aparentemente perdida no meio do caos.
E ao olhar para quem entrava, Elvira quase desmaiou. Era a mulher do documento, a verdadeira Laura. Mas ao invés da esperança, havia uma expressão de desespero no rosto dela. Ela não estava livre, estava presa, vinda de um pesadelo que ainda não havia terminado. Eles vêm te buscar, Elvira. Não há tempo, Laura gritou. E a casa parecia tremer com a gravidade daquela frase. O clima estava irrespirável. Os segredos estavam à beira de serem expostos. Como ela protegeria aqueles filhos? E quem realmente eram eles? O tempo parecia parar. O futuro era uma sombra ameaçadora. O passado estava voltando com força total. E a única opção de Elvira parecia um abismo. Havia segredos, mentiras e verdades escondidas. E agora, tudo estava prestes a explodir. O que ela faria? Como iria enfrentar não apenas Joaquim, mas a realidade que a cercava? O que a vida realmente significava agora? A única certeza que Elvira tinha era que a tempestade estava chegando. E ela não sabia se tinha forças para enfrentá-la. O grito de Laura ecoou pela casa e a tensão parecia chegar ao seu ápice. Os filhos de Dona Elvira ficaram em estado de choque e ela, paralisada, sentiu a realidade desmoronar ao seu redor. Eles vêm te buscar, Elvira. Não há tempo. As palavras dela ficaram penduradas no ar. A sala, que antes estava repleta de murmúrios e revelações, agora estava imersa em um silêncio devastador. Elvira olhou para os rostos nervosos de seus filhos, suas expressões variando entre medo e confusão. Ela queria gritar, mas as palavras falhavam em escapar. De quem você está falando, Laura? O que está acontecendo? A voz dela saía como um sussurro trêmulo, perdida em meio ao caos. Mas antes que Laura pudesse responder, um barulho forte surgiu do lado de fora. Um carro se aproximando rapidamente na estrada de terra. O som de pneus rangendo contra a areia pareceu intensificar a angústia. É ele! Miguel gritou, com os olhos arregalados. A adrenalina disparou nas veias de Elvira. O que ela deveria fazer? Protegê-los ou enfrentar o passado de uma vez por todas? Corra! Todos para o fundo! Elvira ordenou, e seus filhos imediatamente começaram a se mover. Mas antes que pudessem chegar à segurança, a porta da frente se abriu com um estrondo, revelando uma figura imponente. Era Joaquim, com um sorriso torto, como se estivesse esperando aquele momento. O próprio demônio que havia atormentado sua vida estava de volta. Surpresa, minha querida! Ele exclamou, com uma voz cheia de desprezo. A família toda reunida. Que lindo! Elvira se sentiu desfalecida, as pernas bambas. O que você quer, Joaquim? Por que você está aqui? Sua voz tremia, mas ela se esforçou para transmitir uma coragem que não sentia. Estava cercada por seus filhos. E essa era a única defesa que seu coração podia encontrar. Joaquim se adiantou, examinando os rostos conhecidos com um brilho maligno nos olhos. Eu apenas vim dar uma olhada. Depois de tantos anos, vocês estão tão crescidos. E a verdade? Bem, a verdade precisa vir à tona, não é? Nesse momento, a expressão de Laura se contorceu e uma ideia surgiu em sua mente. Não é só isso que você está atrás, Joaquim. Você sabe alguma coisa sobre nós, coisas que ninguém mais sabe. Joaquim voltou-se para Laura, o olhar cortante. Você deveria ficar quieta, Laura.
O silêncio é bem mais interessante, não acha? A tensão no ar era palpável. Elvira sentiu o medo crescer. O que ele sabia que poderia mudar tudo. E então, um estalar de dedos, uma luz muito forte iluminou a sala, ofuscando todo o ambiente. Quando a luz se dissipou, um homem apareceu na porta, com uma presença que exigia respeito. Ele estava vestido com um terno escuro e tinha um ar sério. "Chega, Joaquim", disse o homem, de forma autoritária. "Você está preso por sequestro e abuso." A revelação foi como um tapa no rosto de Elvira. Esse homem, com base em seu semblante, não era um estranho. Ela o reconhecia, mas não conseguia identificar de onde. Joaquim olhou abalado, enquanto a fúria estava estampada em seu rosto. "Como você se atreve a interromper? Isso é uma brincadeira?" O lobo fez uma jogada em falso, mas o homem segurou sua mão com firmeza, puxando-o para fora da sala. "A brincadeira acabou. Você não pode mais machucar ninguém." Com essas palavras, o homem olhou diretamente para Elvira, e algo em sua expressão acabou provocando uma memória antiga. Ela teve um flash, um sorriso, uma voz familiar que se perdia no tempo. A confusão tomou conta de ela, mas antes que pudesse entender tudo, um misto de sentimentos a atingiu. Lembranças de uma infância mágica, de promessas feitas, de sussurros durante a noite. O passado não era apenas o que Joaquim havia feito. Havia algo maior, algo que ligava a todos de maneira obscura. Enquanto Joaquim lutava para se soltar, um novo mistério foi lançado. O homem olhou para Elvira e disse: "Precisamos conversar. Você tem que saber da verdade sobre sua vida, sobre seu passado e sobre quem realmente era Laura." Elvira sentiu o mundo girar. A história que acreditava ser sua tinha muito mais camadas. E a única certeza que tinha era que a tempestade não havia acabado. Ela apenas havia começado. O que mais Joaquim ocultava? E quem era esse homem que parecia saber tudo? O futuro parecia mais sombrio e confuso do que nunca. Elvira, ainda em choque, mal conseguia processar as palavras do homem de terno escuro. O medo a apertava como uma mão invisível. "Quem é você?" perguntou com a voz trêmula, enquanto Joaquim tentava se soltar das mãos do homem, mas sem sucesso. "O que está acontecendo?" Miguel gritou, arregalando os olhos. Os outros filhos se aglomeraram, buscando respostas em meio ao caos. O medo se espalhava como fogo. "Meu nome é Lucas", disse o homem. "Eu sou investigador particular. Há anos eu sigo Joaquim, e seu passado é muito mais complicado do que você imagina." A tensão na sala era palpável. Elvira sentiu o coração acelerar, batendo forte contra as costelas. O que ele queria dizer? "Vocês não têm ideia do que ele é capaz", continuou Lucas, sua voz grave ressoando. "Ele não só sequestrou crianças, ele esteve envolvido em algo muito maior. Uma rede de tráfico humano. E não era só você que ele usou, dona Elvira." Um grito rasgou a sala. Era Laura, os olhos cheios de terror. "O que você quer dizer com isso?" A revelação pairava no ar, como uma bomba prestes a explodir. A sala estava tensa, o coração de Elvira disparava. Lucas deu um passo à frente e o olhar de Joaquim se transformou. A fúria e o desprezo se tornaram medo. "Você não pode continuar com isso", Joaquim gritou. Mas Lucas apenas sorriu com desprezo. "A verdade virá à tona, Joaquim.
cada pedaço dela. Mas antes que Elvira pudesse compreender, um segundo grupo apareceu na porta. Uniformizados, policiais. Eles entraram, interrompendo o desenrolar da cena dramática. Está preso, Joaquim! Um agente avançou, colocando as mãos nas algemas. Joaquim estava cercado. Não, você não pode fazer isso! Joaquim gritou, mas o pânico em seu rosto era evidente. Elvira sentiu um leve alívio, mas a tensão não se dissipou. Um dos filhos. Mãe, o que está acontecendo? O que ele fez? Mas Lucas olhou firme para Elvira e, com um gesto, fez um sinal para ela se aproximar. Dona Elvira, você precisa saber. Não era só Joaquim. Há mais pessoas envolvidas. Isso é muito mais profundo. Ele hesitou, como se a próxima revelação pudesse derrubar tudo. Acha que ele era o único? Você está apenas no começo de uma montanha russa de segredos. Um deles, um dos seus filhos, é parte disso. Um murmurinho começou na sala. Elvira olhou para Miguel e, ao seu redor, viu expressões de confusão e medo. Do que você está falando? Sua voz saía quase como um sussurro. Lucas respirou fundo, seu olhar grave. Miguel, ele não é quem você pensa. Ele é parte da organização, mesmo sem saber. Ele foi escolhido, Dona Elvira. Acredite em mim, isso vai destruir você. O chão sob os pés de Elvira desmoronou. O coração dela parou. Miguel? Como? O garoto que a chamava de mãe, que ela queria proteger, envolvido em algo tão terrível? O mundo pareceu girar ao seu redor. Não! Você está errado! Ele é meu filho e eu não! Enquanto as vozes começavam a se elevar novamente, uma luz brilhante surgiu na esquina da sala. Todos viraram a cabeça para ver um grupo de homens de preto, com caras sérias, que caminhavam em direção a Joaquim. A pressão na sala aumentou antes de um grito ecoar. Mamãe! Uma menina entrou correndo, com os olhos arregalados e lágrimas escorrendo pelo rosto. Mamãe, eles estão vindo! A sala congelou. Elvira sentiu o coração parar. O que estava acontecendo? Que tipo de pesadelo era aquele? E, principalmente, como ela protegeria seus filhos de tudo isso? A montanha russa de segredos apenas começava. O grito de Laura ainda ecoava pela sala. E a tensão estava palpável. Elvira sentiu seu coração disparar. Mamãe, eles estão vindo! A menininha assustada segurava sua mão. O pânico tomou conta do ambiente, e as palavras de Lucas a reverberavam em sua mente. Um dos seus filhos é parte disso. O que isso significava? Como isso pode ser verdade? Calma, calma! Elvira gritou, tentando manter a voz firme. Os olhos de Joaquim brilhavam com uma raiva frenética. Ele se debatia, tentando se libertar da prisão que os policiais lhe impuseram. Ninguém vai levar você! Isso não acabará assim! Seus gritos preenchiam a sala, misturados ao choro dos filhos. Fique atrás de mim! Elvira dirigiu-se a Miguel e aos outros, tentando criar uma barreira, enquanto a nova onda de medo se moldava na sala. Lucas, ao seu lado, observava o avanço dos policiais. Uma mistura de determinação e apreensão pintando seu rosto. Seja forte, Dona Elvira. Essa é sua chance. Mas antes que a situação pudesse se desenrolar,
Um estrondo fez o chão tremer. A porta da frente, já danificada pelo ataque emocional, foi repentinamente arrombada. Uma figura ainda mais imponente surgiu. Um homem de terno, com um olhar gelado, e que parecia emprestar sombras de domínio a todos os presentes. "Quero todos aqui!" ele gritou, sua voz cortante como uma lâmina. Era como se o tempo tivesse parado. Joaquim parou abruptamente, os olhos arregalados, reconhecendo aquele homem. "Eduardo?" ele murmurou. Ah! Incredulidade misturada ao medo. Surpresa, Joaquim. Chegou a sua hora. Eduardo andou para a frente com um sorriso triunfante. Elvira se sentiu perdida em meio a tantos nomes e a uma confusão crescente. Miguel, com a expressão mais confusa de todas, não parecia entender. "Quem é esse cara, mãe? O que está acontecendo?" A sala estava em completo caos, mas o mundo parecia se fechar em torno de Elvira. Ela olhou para Laura. Os rostos de seus filhos preenchendo sua mente com sombras de dor que ela mal poderia suportar. O que mais ela poderia descobrir? A verdade é que seu passado volta para assombrá-la, Elvira. Eduardo disse, e sua voz soou como um eco na mente dela. Joaquim não agiu sozinho. Sempre foi uma organização. Sempre esteve planejando isso. O choque dela se transformou em dor. "Você está mentindo!" Ela se virou para Joaquim, buscando uma prova, mas ele parecia esmagado pela revelação. "Você não sabe. Você tem que acreditar em mim!" ele implorou, mas a traição que ela sentia era mais forte que tudo. Laura arregalou os olhos, enquanto Eduardo continuava. "E você, Miguel, é o escolhido, como uma peça-chave no plano de Joaquim. Você não sabe que tem ligações com eles desde o começo?" A sala congelou. O ar estava pesado, e Elvira foi bombardeada por uma nova onda de confusão. "Miguel? O que ele quer dizer com isso?" Ela sentiu o chão desabar sob seus pés. Miguel começou a hesitar, suas mãos trêmulas. "Mãe, eu não sei. O que eles estão falando?" Havia uma vulnerabilidade em sua voz, e Elvira se sentiu dividida. Aquele era seu filho, seu amado e querido Miguel, mas o que Eduardo dizia era tão chocante. "Escutem, está tudo interligado. Joaquim não é o único culpado aqui. Vocês foram todos usados como peões em um jogo imoral, e é hora de acabar com isso." Eduardo disse, todos os olhos focados nele. Mas o sentimento de traição pairava no ar. De repente, uma outra porta se abriu e mais pessoas entraram, membros da organização. A casa estava sendo cercada. A angústia crescia intensamente como um incêndio fora de controle. As palavras pareciam ecoar na mente dela, enquanto a sala se tornava um espaço de desespero. O quão profundo era o buraco em que estavam? O que mais estava escondido? Miguel respirou profundamente e, com uma amarga hesitação, tocou na tela. "Diz que a verdade está mais próxima do que você imagina. Não confie em ninguém." O mundo ao redor deles girou e a sala ficou em silêncio absoluto. O pânico dominava cada olhar, enquanto a certeza de que tudo o que acreditavam estava em ruínas se espalhava como uma sombra ameaçadora. Elvira soube, então, que não havia como voltar atrás. A tempestade estava prestes a desabar e ninguém estava a salvo. O mundo girava em torno de Elvira. E as palavras de Miguel pairavam como uma bomba prestes a estourar.
O silêncio na sala era ensurdecedor, enquanto todos os olhares se voltavam para ela, esperando uma reação. Mãe, o que você está dizendo? O que ele quer dizer com isso? A voz de Miguel tremia, e ela pôde ver o pânico em seus olhos. O que estava acontecendo? Mas antes que Elvira pudesse responder, um barulho estrondoso irrompeu do lado de fora, como se uma parede estivesse desmoronando. Todos se viraram para a porta, os corações disparando. Joaquim congelou, um terror claro estampado em seu rosto. Aquela não era uma simples batida. Era o som de algo maior, algo que se aproximava. E, em seguida, a porta foi arrombada com um estrondo e uma figura de terno escuro entrou. Era Eduardo, acompanhado de 2 homens imponentes, todos parecendo determinados e intensos. "Saiam da minha frente!" Eduardo gritou, sua voz cortante. "Vocês não vão desperdiçar mais tempo." O clima na sala ficou pesado e carregado de tensão. Elvira mal podia acreditar no que estava acontecendo. E então tudo mudou em um piscar de olhos. No meio do caos, uma das crianças. A menina que havia gritado antes levantou a mão e apontou diretamente para Joaquim. "Você não é meu pai!" Ela parecia pequena e vulnerável, mas suas palavras reverberaram na sala como um trovão. "Meu pai é aquele." "Homem!" E num movimento rápido apontou para Eduardo. O mundo de Elvira desabou. O que ela acabara de ouvir? "O que você disse?" Sua voz saiu quase em um sussurro, mal acreditando que a menina poderia estar certa. Joaquim, agora pálido, gaguejou. "Você não sabe o que está dizendo, querida. Ele está mentindo." Mas a menina, nos olhos dela, havia uma clareza que cortou o ar como uma faca. "Não, não estou mentindo. Eu vi você com ele." Uma onda de murmúrios tomou conta da sala, cada palavra aumentando a confusão e o desespero. Elvira olhou para Laura, que estava tão chocada quanto a percepção começou a se formar em sua mente. E a verdade fez seu coração acelerar. A ligação se tornava clara. A história que ela conhecia estava prestes a mudar radicalmente. Eduardo, com um olhar determinado, manteve a calma. "Sim, eu sou o pai dela. E Joaquim, ele fez algo terrível. Algo que se estende por gerações." Elvira sentiu o chão tremer sob seus pés. O que mais ele tinha para revelar? Joaquim, agora em frenesi, se debatendo contra os policiais, gritou: "Vocês estão todos errados. Ninguém vai acreditar nessa menina." Mas a certeza já se espalhava entre eles. Miguel, com os olhos marejados e a voz trêmula, disse: Você não pode estar falando." "Sério, o que mais você esconde de nós? Quem somos, afinal?" O turbilhão de emoções tomara conta. Raiva, confusão, dor. Eduardo olhou nos olhos de Elvira. O jogo que Joaquim e sua organização jogaram é muito mais profundo do que você poderia imaginar. Ele sempre precisou de você como parte do plano. Mas você não foi a única. Você tem mais filhos, mais conexões do que pensa. As palavras dele reverberaram na mente dela, cada sílaba esmagando o entendimento que tinha da família. O silêncio tomou conta novamente, pesado como chumbo. A sensação de traição chegou como uma tempestade prestes a desmoronar. O que Eduardo estava dizendo era devastador. Você precisa saber, você não é apenas uma vítima.
Você sempre foi uma peça-chave. E Miguel, ele realmente é parte disso. Mais do que você imagina. Tudo desabou. Miguel, a quem ela amava, o filho que sempre tentou proteger, estava no olho do furacão. Mãe, diga que não é verdade! Um medo puro e desesperado pulsava em sua voz. E Elvira, em meio à confusão, só conseguia pensar em como proteger seus filhos daquele convívio doentio. E como se a realidade não pudesse ficar mais intensa, uma nova batida ecoou da porta, muito mais forte e pressurosa. Alguém estava vindo. O que mais estava o escondendo? O que mais iria desmoronar? Cada segundo parecia uma eternidade, enquanto o futuro os observava, assustador e incerto. Elvira, com o coração disparado, mal conseguiu digerir o que Eduardo havia dito. A revelação sobre Miguel a atingiu como um golpe. O ar parecia denso, quase insuportável. Ela olhou para o filho. O rosto dele estava pálido, os olhos cheios de confusão. Miguel, você precisa me contar a verdade. É verdade que você faz parte disso? Por favor, me diga que não. Não, mãe. Eu não sei do que você está falando. Miguel parecia estar à beira de um colapso, suas mãos trêmulas balançando ao lado do corpo. O caos ao redor parecia desmoronar lentamente, mas a cada segundo que passava, a incerteza ficava mais pesada. Nesse momento, a porta arrombada se mostrou ainda mais vulnerável. De repente, uma voz feminina ecoou do lado de fora. Esperem, não é o que vocês pensam. Era uma mulher que todos reconheciam. Seu nome era Sofia, a vizinha, conhecida por todos. O caos assumiu um novo nível de caos, enquanto todos se viraram para ela. Sofia, o que você está fazendo aqui? Dona Elvira gritou, confusa, enquanto os cílios mudavam de posição, cada um buscando entender a nova peça do quebra-cabeça. Vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo. Joaquim não é o único nessa história. Eu sou parte de tudo isso. Ela ofegava, como se tivesse corrido por muito tempo. O ambiente ficou em choque. A tensão virava energia. Eletrificada. Má notícia sempre vem de mãos dadas, não é? Joaquim disse, sua voz ainda cheia de desprezo. Olha, se você quer fazer uma cena, você vai se dar mal, Sofia. Mas a mulher se adiantou, ignorando o sarcasmo dele. É verdade, eu sabia do que Joaquim estava fazendo. Eu sou uma das pessoas que ajudou. Fiz coisas horríveis e eu não consigo mais carregar esse peso. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, fazendo o chão parecer ainda mais frio. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Elvira não sabia se sentia raiva, compaixão ou medo. Por quê? Por que você fez isso? Ela estava perdida. Não sabia mais em quem acreditar, porque eu não tinha outra escolha. Joaquim me ameaçou. Ele tem controle sobre todos nós. Eu sou a razão pela qual Miguel foi escolhido. Eu sou a irmã dele. As palavras dela foram como um raio. O impacto na sala foi instantâneo. O quê? A irmã? Elvira olhou para Miguel e o olhar dele estava perdido, confuso. Não, isso não pode ser verdade. Não pode. Miguel balançou a cabeça, a angústia estampada em seu rosto. Você está mentindo. Isso é impossível. Eu precisava contar a verdade. Você tem que saber quem você realmente é. Sofia estava desesperada e a agitação se espalhou mais uma vez. Todos estavam em estado de choque. A cada palavra de Sofia,
um novo mistério surgia. Elvira sentiu a sua sanidade desmoronar. As peças do quebra-cabeça que nunca pareciam se encaixar agora formavam uma imagem aterradora. Você está dizendo que Miguel é irmão de Joaquim? Sim, e não só Miguel. Todos vocês têm mais de um laço do que imaginem, respondeu Sofia, com um olhar perturbador. Elvira sentiu a respiração falhar. Isso parecia um pesadelo do qual não poderia acordar. E antes que alguém pudesse responder, um estrondo mais forte veio de fora. Dessa vez, a porta se arrebentou. Não era mais um simples homem. 3 figuras imponentes irromperam, e o mais impressionante era que uma delas usava um distintivo. Polícia! O grito ecoou como um trovão, enquanto todos olhavam para frente. Um último suspiro de esperança surgiu entre as palavras de Eduardo. A verdade sempre vem à tona, mesmo que você tente escondê-la. E foi nesse momento que tudo mudou mais uma vez. O policial levantou a mão e, em meio ao caos, apontou diretamente para Joaquim. Você está cercado, Joaquim. O jogo acabou. Mas antes que a ordem se instalasse, uma sensação esmagadora de despedida percorreu a sala. O que mais havia escondido? O que mais a verdade revelaria? E, acima de tudo, quem realmente eram eles na teia complexa de mentiras? O futuro parecia um labirinto sem saída. E Elvira estava no centro dele, lutando para não se perder na escuridão. Elvira sentiu o peso da expectativa em seus ombros, concentrando-se no rosto cada vez mais preocupado de Miguel. A entrada abrupta de Eduardo e a revelação da presença de Sofia deixaram todos em estado de choque. E a tensão crescia, como uma tempestade prestes a estourar. Você está dizendo que Joaquim é parte de algo maior e que Miguel é seu irmão? A voz de Elvira mal saiu, como se estivesse sufocando. O ar pesava e cada batimento do seu coração ecoava como um sinal de alerta. O que era essa teia de mentiras? Miguel balançou a cabeça, confuso e angustiado. Não, isso não pode ser. Você está errada. Ele olhou para Sofia, buscando alguma ajuda, mas o olhar dela era de desespero. Joaquim, agora em desespero, claro, gritava. Isso é uma loucura. Ninguém aqui está a salvo. Mas enquanto os ânimos se aqueciam, a porta arrombada estremeceu novamente. Um grupo de pessoas entrou, mas não eram apenas policiais. Eram rostos conhecidos. Velhos amigos de Dona Elvira, pessoas que ela não via há anos. O pânico se transformou em um novo tipo de desespero. O que vocês estão fazendo aqui? Alguém gritou, e tom de urgência pairava no ar. Os amigos olharam ao redor, percebendo a desordem, aquela mistura de choque e tristeza. Vimos a confusão e viemos ajudar. O que está acontecendo? Um deles encarou Joaquim, a raiva ardendo em seus olhos. E quando Elvira achava que a situação não poderia piorar, um dos amigos, um homem chamado Ricardo, avançou e, com um ar de competência, revelou um pendrive. Eu tenho provas, documentos que mostram tudo o que Joaquim está fazendo. São registros, fotos. Os olhos de Elvira brilharam. Isso poderia ser a salvação. Mas antes que pudesse perguntar mais, um grito ecoou. Era Laura, que apontava para a tela do celular exibida por Miguel. Miguel, precisa ver isso! Ele hesitou, com medo de descobrir algo mais devastador. Mas Laura insistiu.
E em um momento de desespero, ele desbloqueou a tela. O conteúdo fez a sala congelar. Era um vídeo. Joaquim com outros homens em uma conversa sombria, discutindo planos. O coração de Elvira disparou enquanto assistia a cena do seu pior pesadelo se desenrolar. Eu vou acabar com essa família. Nunca vou deixar que eles recuperem o controle. O sorriso de Joaquim, frio e calculado, cortou fundo. A sala estava empolvorosa. O olhar de cada um se virou para Joaquim, que se contorcia, impotente. Mas foi nesse momento que tudo desmoronou. O telefone de Elvira vibrou. Ela olhou, hesitando em responder. Era uma mensagem de um número desconhecido. Você não sabe quem realmente está na liderança. Todos estão sendo enganados. O perigo entra pela sua porta. Um grito de Miguel a puxou de volta. Mãe, olhe! Apontou para a entrada da sala. Então Elvira viu uma mulher que parecia familiar, mas não tinha certeza. Aquela neblina de lembranças. Ela avançava e seu coração afundou. Era a verdadeira Laura. A mulher que Joaquim havia usado como isca, com um olhar desesperado. E atrás dela, mais homens, armados. Estamos aqui para levar Joaquim. Ele deve pagar por tudo o que fez. O grupo entrou. Uma tensão imensa pairava. E no meio de tudo, Elvira percebeu que a certeza que tinha sobre o que estava acontecendo, a percepção de quem eram, voltava a se desintegrar, cada vez mais distante. Não é isso que você pensa, ele. Mas antes que pudesse completar, a verdade que estava oculta nas sombras veio à tona, alinhando-se como uma tempestade, pronta para desabar sobre eles. Então tudo aconteceu de uma vez. A verdadeira Laura caiu em lágrimas, segurando a cabeça, enquanto Joaquim tentava se libertar. Vocês não entendem. A verdade é muito mais complexa. Tudo isso envolve você, Elvira. A revelação cativou Elvira e a fez questionar tudo o que sabia. O que Joaquim queria dizer com isso? O que ele realmente sabia sobre a vida dela? Ela baseava suas certezas em memórias fragmentadas. Mas agora, tudo parecia incerto. A sala estava prestes a implodir sob essa nova pressão. E a verdade estava se escondendo à plena vista. O que mais poderia estar à espreita nas sombras? E, no entanto, um ímpeto de esperança começava a despontar, mesmo entre a confusão. O que mais estava por vir? E como ela protegeria seus filhos de tudo isso? Cada respiração parecia um fardo, e os rostos ao seu redor começavam a se distorcer. A história estava mudando em uma direção aterradora. E a única certeza que Elvira tinha era que a tempestade finalmente estava prestes a acontecer. Elvira sentiu seu coração apertar enquanto a verdadeira Laura entrava, como um fantasma do passado. O caos se intensificava ao redor dela e o ar parecia carregar a tensão de 1000 tempestades. Não era apenas Joaquim quem tinha segredos obscuros. Agora parecia que ela vivia em um mundo construído por mentiras, onde tudo o que pensava saber era colocado à prova.
Para onde você foi, Laura? Por que nunca voltou? A voz de Joaquim estava tremendo, cheia de desespero. Você não pode fazer isso! Mas em vez de resposta, Laura apenas olhou para Elvira com olhos marejados. Sinto muito por tudo. Suas palavras eram como facadas. E Elvira se perguntou o que mais poderia ter acontecido durante aqueles anos. E então, como se o tempo tivesse desacelerado, um estrondo ecoou da entrada da casa. A porta, já ferida pela agressão, explodiu em pedaços e a figura de um homem surgiu, o rosto oculto por uma máscara escura. Eu não podia perder esta festa! Ele gritou, como se tivesse chegado a um show. Não era um policial, não era um amigo. Era um intruso, com um olhar que poderia congelar o fogo. O pânico tomou conta. Quem é você? Elvira gritou, seu coração disparando com o medo do desconhecido. Todos começaram a gritar. Um caos se espalhando entre os filhos e os amigos. Mas a reação de Joaquim foi a mais chocante. Ele não estava apavorado. Ele sorriu, um sorriso torto, como se tivesse conseguido o que queria. Finalmente você chegou, Clayton. Joaquim proclamou, como se a presença do homem fosse um presente. Eles não têm ideia de quem realmente somos. Clayton olhou para todos e sua voz era fria e cortante. Vamos direto, ao ponto. É hora de vocês saberem a verdade. A sala ficou em silêncio. A urgência de suas palavras gravadas no rosto de cada presente. Quem é você? O que quer dizer com isso? Miguel perguntou, o medo transformando-se em raiva. O que você sabe? Eu sei muito mais do que todos vocês. Desde o início, Javier planejou isso. E você, Miguel, é a chave. A revelação balançou tudo ao redor. Você e todos os seus irmãos. E Laura também faz parte. Não se deixem enganar. Elvira sentiu a realidade desmoronar mais uma vez, com o peso do que Clayton estava dizendo. A palavra irmãos ressoou de maneira estranha em sua mente. Eram todos. Irmãos? O que isso significava? Acho que não entendi. Que irmãos? O que você quer dizer? Joaquim não é apenas seu marido. Ele faz parte de uma rede muito maior. Todos vocês têm mais laços do que imaginem. Laura é só o começo. Existem mais por aí. Era como se cada palavra dele fosse uma bomba, estourando em seu coração. A sensação de que tudo o que ela sabia estava sendo desmantelado a deixou sem ar. Miguel olhou para Joaquim e o rosto dele estava tomado pela confusão. Pai, é verdade? O que ele está dizendo? O olhar de Joaquim não mostrava arrependimento. Pelo contrário, havia um brilho de satisfação. Ah, meu filho, o que você não entende é que isso sempre foi parte do plano. Um plano maior do que todos nós. O clima se tornava cada vez mais pesado. Um nó se formando na garganta de Elvira. O que você quer dizer? A dor estava se tornando insuportável. E então, abruptamente a mulher, que Elvira apenas começara a conhecer como irmã, caiu de joelhos. Não podemos deixar que a verdade vença. Laura gritou, mas sua voz estava carregada de dor. Joaquim, você não pode! Mas ele apenas riu. Um riso que ecoou de forma insana. Você não entende, Laura. A verdade sempre aparece. A questão é, a que custo? E enquanto os olhos de todos se voltavam para ele, a sala ficou em um silêncio devastador. Um homem que tinha algo pensando a rasgar o fio tênue que unia todos ali. Deixe-me contar uma história sobre seus pais e o que eles realmente eram. O pânico subiu. O que Joaquim estava prestes a dizer poderia mudar tudo.
E no fundo de seu coração, Elvira percebeu que se ele falasse a verdade, a estrutura de suas vidas, suas identidades, tudo o que havia construído, poderia desmoronar em um instante. E quando eu terminar, saberão o que têm que fazer, se é que sobreviverão a isso. O olhar de Elvira se fixou em Joaquim, atenção nas palavras dele, a qual a sala estava preenchida de um misto de medo e expectativa. O que você sabe sobre nossos pais, Joaquim? A voz dela tremia, mas dentro dela uma chama de determinação crescia. Quem somos realmente? Joaquim, preso entre as mãos da lei e o peso da verdade, parecia perder sua garra. Ele respirou fundo, um último respiro antes da tempestade. Vocês não têm ideia do que seus pais eram. Eles faziam parte de uma rede poderosa. E vocês são as peças-chaves do jogo. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Todos ali estavam paralisados. Ouça! Vocês foram projetados para liderar, para comandar. As palavras dele reverberaram nas paredes, mas Elvira sentiu uma raiva ardente. Comandar o quê? A dor. E a destruição? Não sou nada disso! Ela gritou, cada sílaba rebentando em seu peito. Mas a verdade estava diante dela. Clayton, com um olhar firme, se aproximou. Joaquim não é o único que sabe. O passado pode assombrar, mas não precisa definir quem vocês são. A intensidade em seu olhar parecia iluminar o caminho da verdade. Nesse instante, a verdadeira Laura olhou para Elvira e falou com determinação. Precisamos acabar com isso. Essa teia de mentiras não pode continuar. Juntos, podemos interromper esse ciclo. Os filhos de Elvira começaram a se aproximar, motivados pela força da mãe e pela verdade que estava sendo revelada. Mesmo Miguel, em meio à confusão, sentia a responsabilidade pulsar nas veias. Bora então acabar com isso. Vamos pegar Joaquim! Miguel exclamou, a fúria se transformando em esperança. A sala encheu-se de murmúrios de concordância. Era a hora de lutar por eles mesmos. Joaquim, percebendo a rebeldia brotando à sua frente, respondeu com veneno nas palavras. Vocês realmente acham que podem me vencer? Vocês estão tão enganados. Mas a determinação dos filhos crescia, alimentando a coragem de Elvira, que finalmente sentiu que podia transformar sua dor em força. Não deixaremos que você dite nossas vidas. Você não tem mais controle. A voz dela cortou o ar como uma lâmina afiada. Joaquim hesitou, o receio se instalando em seu olhar. De repente, o sol poente iluminou a sala e a luz refletiu no novo espectro de esperança. Os filhos, unidos, olhavam para a mãe como se ela fosse uma rocha, um farol. E mesmo Joaquim, em sua prisão, começou a redefinir o papel que estava jogando. Não se esqueçam, essa luta não é só sobre vocês, é sobre todos que sofreram e que ainda estão presos nesta rede. O eco de Laura reverberava certo e forte. Todos ali, com os rostos iluminados pela verdade, sabiam que precisavam agir. Enquanto a verdade finalmente avançava para a liberdade, um forte estrondo surgido na porta os fez congelar. Era um grupo de autoridades, trazendo um alívio e uma certeza. Vocês estão todos presos. Joaquim,
Seu jogo acabou. Eles avançaram, prontos para quebrar o ciclo de dor. Com um último olhar para Joaquim, Elvira sentiu um peso ser retirado de suas costas. Esta é a nossa hora. Agora seremos livres. A sala, antes cheia de tensão, era agora um espaço de promessas e novos começos. Clayton, para os jovens, acrescentou: Isso é só o começo. O mundo está repleto de oportunidades e juntos vocês podem reescrever sua história. Elvira virou-se para os filhos, determinados e corajosos. A palavra família tomou um novo significado e a lembrança do passado se transformou em loção. Era hora de seguir em frente, deixar que as sombras ficassem para trás, enquanto eles construíam um futuro resplandecente. E no meio desse reencontro, a força da verdade os acompanhou, deixando um eco poderoso na mente de Elvira. A luta ainda não havia terminado, mas agora, mais do que nunca, ela tinha esperança. E você está pronto para se juntar a nós nessa jornada? Então, não perca mais tempo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e ajudar a família a crescer.